Boa noite a todos. Depois de uma tarde ótima, vamos continuar o simpósio sobre prevenção de suicídio. Inicialmente, eu gostaria de declarar aberta a 28ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E nós começamos com as comunicações dos acadêmicos e, inicialmente, a acadêmica Margarete Dalcomo pediu a palavra. Por favor, Margarete. Infelizmente, o Ivanildo não veio hoje porque a esposa dele teve que ser hospitalizada. Obrigada, senhora presidente, senhor vice-presidente, secretário-geral. Queria dar uma informação, professora Eliette, para todos. Eu estive na semana passada no Instituto Pasteur, em Paris, e tive uma reunião longa com a presidente do Instituto Pasteur e o presidente do board. E levei a eles a proposta que me havia sido solicitada pelo presidente da Fiocruz, da celebração dos 125 anos da Fiocruz a ser realizada nesta casa no ano que vem. E eu propus ao Instituto Pasteur e a presidente aceitou de muito bom grado, ficou muito feliz com essa possibilidade, já colocou na agenda, falta apenas que nós marquemos a data no melhor período. Então, haveria uma sessão conjunta do Instituto Pasteur, da França, da Academia Nacional de Medicina, da Fundação Oswaldo Cruz e da Academia Brasileira de Ciências. Então, acho que a presença do Instituto Pasteur entre nós é muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz com essa anuência e gostaria de confirmar com a bancada acadêmica. Muito obrigada. Confirmado, e ainda mais que o ano que vem nós teremos o ano do Brasil na França, de modo que muito bem-vindo. O acadêmico Marcelo Marcos Morales pediu para Marcelo Morales pediu a palavra, por favor. Boa tarde, senhora presidente, vice-presidente, secretário, senhoras e senhores. Eu queria fazer uma proposta, senhora presidente. No Senado, nós temos o livro que coloca os heróis e as heroínas da pátria. Então, é uma prerrogativa dos senadores indicarem personagens que já faleceram, que tiveram uma contribuição significativa para a pátria. E lá estão vários nomes, homens e mulheres, que tiveram uma importância relevante na condução do nosso país, em vários setores, sociais, econômicos e também na política. Mas eu observei que entre os heróis da pátria não tem quase cientistas. E conversando sobre isso com alguns acadêmicos, senhora presidente, me surgiu a ideia de nós indicarmos um acadêmico da Academia Nacional de Medicina para que ele fosse condecorado, pós-mortem, obviamente, e colocado no livro dos heróis da pátria. Eu acho que ele tem uma história nessa academia, com um legado importante para a pátria brasileira, e que é Carlos Chagas, nosso acadêmico. E eu creio que a indicação da academia também seria um resgate da figura de Carlos Chagas como um herói da pátria, que fez uma descoberta extremamente importante, teve um conflito enorme político lá atrás, e eu acho que indicá-lo, eu estou sugerindo, é uma sugestão, indicá-lo pela academia, e eu entregaria ao senador astronauta Marcos Pontes para subscrever e colocá-lo para apreciação do Senado Federal, Carlos Chagas como herói da pátria. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Marcelo Marcos Moraes, porque, inclusive, tudo que a academia puder fazer para apagar a coisa muito triste que foi feita aqui, porque Carlos Chagas, descobridor da doença, de como a doença era transmitida, os exames e tudo isso, ele foi indicado ao Prêmio Nobel, e algum acadêmico, de acordo com o acadêmico Gilberto Mendes de Oliveira Castro, ele conta que
algum acadêmico escreveu dizendo que isto não era real, e naquele ano que o Chagas seria o nosso indicado para Prêmio Nobel, ninguém ganhou o Prêmio Nobel em Medicina. De modo que o que nós pudermos fazer para, eu não diria apagar, porque isso é impossível, mas pelo menos para que a gente possa reconhecer na figura de Carlos Chagas a importância que ele teve. Totalmente favorável. Se algum acadêmico tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Então, aprovado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, por favor? Não? Então, nós continuamos com o simpósio e eu vou passar a palavra ao acadêmico Antônio Egídio Nardi. Boa noite, senhora presidente, acadêmica Eliette Busquelar. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade da realização do simpósio sobre prevenção de suicídio. Quero também parabenizar a todos os apresentadores e comentaristas da tarde que fizeram com que a tarde fosse uma tarde brilhante em relação a esse tema. Agora, vou convidar a professora Laiana Qualiato, que é professora de psiquiatria da UFRJ, é membro aqui do programa Jovem Liderança Médica e vai nos falar sobre suicídio em adolescentes no Brasil. Como foi dito aqui, há duas fases, duas idades onde o suicídio é um risco muito elevado, são os adolescentes e os idosos. E a professora Laiana vai nos falar a respeito desse risco em adolescentes no Brasil. Obrigado, professora Laiana, por ter aceito o convite. É uma honra tê-la aqui e a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite aos organizadores do evento, acadêmico Antônio Egídio Nardi e acadêmico Flávio Kapczynski. Desculpa. E estendo os meus agradecimentos à senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliette Busquelar, e aos demais acadêmicos presentes aqui nesse importante simpósio sobre prevenção de suicídio. Eu vou falar sobre suicídio em adolescentes brasileiros. E por que essa temática é uma temática relevante? Porque o número de adolescentes que, infelizmente, comete suicídio vem crescendo ano após ano. Então, em 2018, havia uma taxa de suicídio entre os adolescentes ao redor do mundo de 6,8 para cada 100 mil adolescentes. E em 2023, no ano passado, já houve um aumento importante dessa taxa, sendo uma taxa de 10,7 para cada 100 mil adolescentes ao redor do mundo. E isso torna o suicídio já a segunda causa de morte entre indivíduos de 10 a 14 anos de idade. Além disso, dados do CDC dos Estados Unidos mostram para a gente que, entre o período de 2011 a 2021, cerca de 13% das adolescentes do sexo feminino dos Estados Unidos tentaram cometer o ato suicida. E 30% das adolescentes do ensino médio dos Estados Unidos, nesse período de 10 anos, de 2011 até 2021, consideraram seriamente cometer um ato suicida. Esse número ainda é maior quando a gente pensa em adolescentes dos Estados Unidos que são do grupo LGBTQ+. Então, 20% desses adolescentes cometeram um ato suicida nesse período de 2011 a 2021, e 45% desses adolescentes consideraram fortemente cometer o suicídio, o que mostra, inclusive, para a gente uma vulnerabilidade maior desse subgrupo ao comportamento suicida, o que necessita, portanto, de políticas públicas voltadas especificamente a isso. Aqui no Brasil, os dados mostram para a gente que a idade média de suicídio consumado é de 16,4 anos. E o método de suicídio mais frequente ao redor do mundo, quando pensamos entre indivíduos de 10 a 19 anos, é o método de enforcamento,
seguido de envenenamento para indivíduos do sexo feminino e seguido do uso de arma de fogo quando a gente pensa em indivíduos do sexo masculino. E não apenas o ato suicida vem crescendo nos últimos anos, mas sentimentos como tristeza e falta de esperança, que estão muito relacionados ao comportamento suicida, vêm aumentando também cada vez mais. Então, dados norte-americanos mostram para a gente que em 2021, 57% das adolescentes do ensino médio do sexo feminino nos Estados Unidos relatavam sentimentos de tristeza e de falta de esperança na maior parte do dia por períodos longos da vida dessas meninas. Contra 36% dessas adolescentes em 2011, o que mostra também um aumento desses sentimentos entre os adolescentes. E isso também aconteceu com indivíduos do sexo masculino e com estudantes americanos do subgrupo LGBTQ+, sendo que 69% desses indivíduos relataram sentimentos de tristeza e de falta de esperança na maior parte da sua vida nesse ano de 2021. O que mostra para a gente que não só o ato suicida vem crescendo entre os adolescentes, mas também sentimentos que estão relacionados ao suicídio, como a falta de esperança e essa tristeza. Mas o que está acontecendo, né? Por que está havendo um crescimento tão exacerbado na quantidade de adolescentes que cometeram suicídio nos últimos anos, aqui no Brasil e ao redor do mundo de uma maneira geral? A gente ainda não tem uma resposta clara para esse questionamento. Algumas pessoas podem argumentar que nós vivenciamos um período diferenciado, que foi o período da pandemia de Covid-19, e de fato existem algumas meta-análises que mostram para a gente que durante a pandemia houve um aumento de tentativas de suicídio e de planejamento suicida em adolescentes em alguns países do mundo, e esse aumento do planejamento e das tentativas de suicídio poderiam estar associados ao período do lockdown, em que foi um período que os adolescentes ficaram em casa e foram expostos à violência, poderiam, né, ter sido expostos à violência física ou violência sexual no ambiente domiciliar. E, além disso, esses adolescentes puderam estar mais expostos a danos econômicos que a família, porventura, pode ter sofrido no período da pandemia. Além disso, crianças e adolescentes que têm um diagnóstico de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, do subtipo hiperativo e impulsivo, acabaram tendo uma piora dos seus comportamentos de hiperatividade e impulsividade. Na verdade, os comportamentos ficaram mais notáveis no período do lockdown para os pais, para os cuidadores dessas crianças. Então, nós tivemos um período muito diferenciado, né, na nossa história de vida, em que todo mundo ficou confinado num ambiente domiciliar, um ambiente pequeno, e as crianças com TDAH muitas vezes não conseguiam tratamento medicamentoso ou psicoterápico adequado, visto que a gente estava num momento particularizado em que era difícil acesso ao tratamento, e os pais tinham que se adequar a uma realidade de trabalho remoto, que já era uma realidade mais estressante. E isso se associava ao fato daquela criança com TDAH do subtipo hiperativo e impulsivo, muito agitada, muito inquieta no ambiente domiciliar, o que aumentava a taxa de sobrecarga desses responsáveis e intensificava possíveis conflitos familiares que poderiam estar associados aí ao comportamento suicida dos adolescentes. Além disso, sabidamente, no período da pandemia, uma família com menor rendimento econômico, com menores níveis de escolaridade, um ambiente familiar em que todos manifestavam grandes preocupações em estar infectados, um ambiente em que as pessoas tinham muita dificuldade de ter apoio psicológico e uma menor autopercepção de saúde pelo adolescente, estão significativamente associados a níveis elevados de ansiedade e de depressão nos adolescentes, e isso poderia ser um preditor do comportamento suicida. Entretanto, não é verdade que a pandemia foi um fator de risco muito importante para o comportamento suicida em todos os países do mundo. Pelo contrário, existem alguns países, particularmente no Japão, na Nova Zelândia, a Alemanha e Holanda, em que o comportamento suicida nos adolescentes apresentou uma redução. E essa redução do comportamento suicida nesses países especificamente poderia ser justificada por uma menor pressão acadêmica e social que os adolescentes vivenciaram no período do lockdown.
Então, nós, nesse momento, ainda não temos uma resposta fidedigna se a pandemia de Covid-19 poderia ser um fator de risco para todos os adolescentes ao redor do mundo, ou se foi apenas para um subgrupo, quando a gente pensa no comportamento suicida, e se para outros, de fato, acabou sendo um fator protetor. Então, isso acaba sendo uma incógnita que necessita de maiores pesquisas para que a gente tenha uma resposta adequada a esse questionamento. Fato é que a literatura mostra para a gente alguns fatores de risco já clássicos e bem estabelecidos para o comportamento suicida nos adolescentes. Particularmente comportamentos de autolesão. Adolescentes que se cortam apresentam 16 vezes mais chance de cometer um ato suicida futuramente. Além disso, tentativas prévias de suicídio são fatores de risco bastante importantes para um novo comportamento suicida. O que a literatura mostra para a gente também é que a falta de otimismo em relação à educação e à carreira, problemas de internalização, como sintomatologia ansiosa e depressiva, bullying no ambiente escolar, uma sensação de vitimização, ou seja, uma sensação de que aquele adolescente é a vítima das circunstâncias que estão ali o circundando. E transtornos alimentares, como o professor Apolinário vai comentar daqui a alguns minutos para vocês, são fatores de risco bastante importantes nesse subgrupo dos adolescentes para o comportamento suicida. E nós temos ainda estabelecidos na literatura alguns fatores de proteção para o suicídio nos adolescentes. Então, um apoio familiar, ter boas relações interpessoais na escola e ter um bom rendimento acadêmico são considerados fatores de proteção para esse subgrupo. Então, o que está havendo? Porque o que a gente percebe é que, de fato, há um crescimento importante no número de adolescentes que cometem suicídio nos últimos anos. A princípio, o que a gente teve de diferente nos últimos anos foi a pandemia de Covid-19. Entretanto, a pandemia de Covid-19 não poderia explicar plenamente esses números crescentes de adolescentes que cometem suicídio. Então, o que será que está acontecendo, né? Nós só temos hipóteses para esse questionamento. Uma das possibilidades é que as gerações estariam ficando menos resilientes. Então, os nossos avós falavam, né? Nossa, no meu tempo era diferente, não era bem assim. E, de fato, existem alguns estudos mostrando que, com o passar das gerações, de fato, a resiliência vem diminuindo. E se os indivíduos estão ficando menos resilientes, eles têm mais dificuldade de lidar com eventos estressores da vida e com as adversidades que se apresentam na vida e podem achar que a morte seria uma solução para os seus problemas. Embora isso ainda seja controverso e necessite de mais pesquisas para corroborar essa diminuição na resiliência entre as gerações, é um questionamento que está acontecendo e que vem sendo mais estudado nos últimos anos. E se por acaso as gerações de fato estão ficando menos resilientes, isso naturalmente que não é culpa, né, daquela geração específica, mas isso acaba sendo uma consequência da sociedade e do meio que esses indivíduos estão vivendo. Então, o que será que está acontecendo que poderia estar contribuindo para uma diminuição na resiliência nas gerações? Será que a competitividade está muito exacerbada? Será que os indivíduos vêm ficando cada vez mais focados em resultados, tanto resultados acadêmicos, que hoje nós vemos crianças cada vez mais novas, preocupadas com resultados de Enem, de vestibular, tanto com resultados sociais, que hoje, por conta das mídias sociais, há uma necessidade muito grande de likes, de popularidade. Será que essa conectividade desenfreada que todos nós estamos vivenciando, né, que acaba trazendo para a gente uma gratificação instantânea, acaba deixando as outras coisas que não demonstram uma gratificação tão instantânea assim, uma coisa um pouco sem graça, que acaba trazendo um vazio e um tédio para esses adolescentes? Será que essa conectividade exacerbada acaba trazendo e piorando, né, ansiedade e depressão nesses indivíduos, o que está relacionado a comportamento suicida futuramente? Enfim, existem muitos questionamentos para que a gente estude, que a gente pense.
Mas fato é que quando um adolescente decide que não vale mais a pena viver, isso é um reflexo da sociedade que nós estamos vivendo, e isso precisa ser questionado e precisa ser investigado, porque naturalmente que isso não é um fenômeno comum e não é um fenômeno que a gente quer que se perpetue. E pensando em suicídio, o ideal de fato é que a gente tenha uma prevenção desse comportamento suicida. E existem na literatura alguns meios para que a gente faça essa prevenção. Então, ter um bom ambiente familiar, uma família que apoia, que é estruturada, acaba sendo um fator protetor para o suicídio. Então, o fortalecimento de relações entre pais e os adolescentes, isso acaba sendo um fator preventivo para o comportamento suicida. Além disso, intervenções escolares que aumentam a resiliência dos indivíduos acaba sendo também um fator protetor para esse comportamento suicida. Sabe-se ainda que um terço dos adolescentes que cometeram suicídio apresentavam um diagnóstico de um transtorno mental bem documentado e faziam um acompanhamento para esse transtorno mental. Entretanto, as autópsias psicológicas relatam que mais de 90% dos jovens que cometeram suicídio teriam algum transtorno mental. Então, existe uma discrepância entre aqueles que de fato fazem o acompanhamento para a sua condição e aqueles que são subdiagnosticados e que não têm o acompanhamento correto e adequado. E isso nos mostra uma necessidade de uma triagem de saúde mental e uma avaliação do risco de suicídio mais robustas, inclusive nas unidades de cuidados primários. Além disso, sabe-se que o quadro depressivo é um fator de risco importante para o comportamento suicida, sendo que adolescentes que apresentam um transtorno depressivo maior têm 7,7 vezes mais chances de cometer suicídio quando comparado com adolescentes rígidos, o que reforça ainda mais a necessidade de um tratamento adequado das condições. Sabe-se ainda que experiências de maus tratos, como abuso físico, sexual e negligência, são fatores importantes de risco para o comportamento suicida. Dessa forma, campanhas de conscientização e prevenção sobre o trauma infantil poderiam contribuir para minimizar o comportamento suicida futuro. E, particularmente no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, nós desenvolvemos um chatbot que conversa com o adolescente por meio da interface do WhatsApp. E esse chatbot conversa com adolescentes que têm uma ideação suicida e que fazem um comportamento de autolesão, que, como eu mencionei anteriormente, é um fator de risco importante para o comportamento suicida futuramente. E esse chatbot conversa com o adolescente como se ele fosse um terapeuta dialético comportamental, que é atualmente a primeira linha de terapia que apresenta evidência científica para a ideação suicida e para os comportamentos de autolesão. E o objetivo do chatbot é fornecer apoio para esses adolescentes, de maneira alguma é substituir um terapeuta ou um tratamento presencial para esses adolescentes, mas seria fornecer apoio no momento de crise para esses adolescentes e, majoritariamente, criar um banco de dados longitudinais para que a gente entenda por que alguns adolescentes que praticam a autolesão e têm ideação suicida vão partir futuramente ao ato suicida e por que outros adolescentes que fazem esse comportamento de autolesão e têm a ideação suicida não vão chegar a completar o ato suicida futuramente. Então, essa é uma das pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Gostaria de agradecer novamente. Quando pensamos em suicídio, a prevenção, de fato, é o melhor caminho. Obrigado, professora Laiana, pela sua excelente apresentação a respeito desse problema social tão grave que é o suicídio em adolescentes. Hoje mesmo estava conversando com um colega a respeito de uma garota de 14 anos que se suicidou, uma coisa assim que a família não esperava e sempre causa um sofrimento muito grande em todos que acabam ficando e sentindo-se culpados e etc. Agora nós vamos ouvir o professor José Carlos Apolinário, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Apolinário é um pesquisador internacional em transtornos alimentares, com inúmeras publicações de alto fator de impacto nesse sentido, reconhecido, como disse,
internacionalmente e coordena um grupo, que é o Grupo de Pesquisa em Obesidade e Transtornos Alimentares. O professor Apolinário coordenou um trabalho epidemiológico aqui na cidade do Rio de Janeiro, de casa em casa, numa amostra da população carioca, a respeito de transtornos alimentares, principalmente do comer compulsivo. E esse trabalho é um trabalho já publicado recentemente e que se consegue vários dados a esse respeito, por isso nós o convidamos para falar a respeito do comer compulsivo e o suicídio na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, professor Apolinário, por ter aceito. É uma honra tê-lo aqui, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Eliette Busquelar. Obrigado ao vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Antônio Egídio Nardi. E eu quero também agradecer a todos os acadêmicos e senhores e senhoras da audiência. Eu acho que o professor Antônio Egídio e o professor Flávio Kapuscinski, né, os acadêmicos, tiveram uma ideia sempre muito interessante de trazer esse tema do suicídio para ser debatido, e quero já parabenizar os dois acadêmicos por essa ideia desse simpósio. Tá? Bom, eu vou falar aqui hoje sobre comer compulsivo e o suicídio, que na realidade a gente fala comer compulsivo, mas é o episódio de compulsão alimentar. Né? Que estão os meus potenciais conflitos de interesse. E como o professor Antônio Egídio falou, eu coordeno o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, que tem esse nome GOTA, e ele é uma colaboração entre o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Né? A gente funciona desde 1993 e tem como missão assistência, ensino e pesquisa. Então, primeiramente, eu trouxe a definição, né, de transtornos alimentares, a mais recente, utilizada pela DSM-5, que já está na sua revisão, né, a DSM-5-TR, e que caracteriza um conjunto de alterações comportamentais caracterizados por um transtorno persistente da alimentação ou mesmo de comportamentos associados à alimentação, muitas vezes transtornos de imagem corporal ou outros transtornos associados, né? E que acabam impactando na alteração do consumo, na absorção de alimentos, e isso impacta tanto na saúde física quanto em aspectos psicossociais do indivíduo. De uma maneira geral, essa classificação engloba alguns diagnósticos, e a gente conhece os chamados 3 diagnósticos mais frequentemente reconhecidos, né? Que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, tá? E alguns outros transtornos que não apresentam todos os critérios diagnósticos. O episódio de compulsão alimentar foi definido em 1959, né, pelo professor Albert Stunker, e ele, observando um conjunto de pacientes com obesidade, ele era um psicanalista, mas muito observador, né, e ele observou que determinados indivíduos com obesidade apresentavam uma forma de comer muito diferente, em que eles tinham episódios onde, agudamente, eles comiam uma grande quantidade de comida num intervalo curto de tempo e depois se sentiam muito perturbados, muito angustiados. Esse comportamento era muito associado a várias condições psiquiátricas associadas também. E ele começa a definir esse transtorno, esse fenômeno, né, clínico, que gradativamente foi incorporado às classificações psiquiátricas e gerou um diagnóstico. Quando ele é associado a uma frequência, você apresenta esses episódios de maneira regular, uma vez por semana, a gente conta assim, atualmente, nos últimos 3 meses, caracterizados também por pelo menos 3 características de perda de controle, como comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir cheio, comer grandes quantidades de comida, mesmo sem ter fome, comer escondido, sentir repulsa por si mesmo, né? Pelo menos 3 desses critérios,
esses episódios causam marcante desconforto e, por isso, é um transtorno psiquiátrico, né? Eles causam uma perturbação muito grande emocional no indivíduo e são recorrentes, ocorrem com essa frequência, né? Um episódio por semana nos últimos 3 meses. A gente tem que diferenciar porque eles nem ocorrem durante o curso de uma anorexia nervosa, nem são associados com comportamentos compensatórios secundários, que é frequente da bulimia nervosa. Eu trouxe aqui os 3 transtornos alimentares mais conhecidos, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, para vocês verem as características deles em relação à alimentação, peso, imagem corporal, compulsão alimentar e comportamentos compensatórios. Vocês vejam que na compulsão alimentar ela pode até ocorrer na bulimia nervosa, mas ela não é frequente, né? Mas que ela faz parte dos critérios diagnósticos da bulimia nervosa, ela é regular, mas ela é seguida dessas compensações, que são comportamentos como vômitos autoinduzidos, jejuns excessivos, né, associados, ou então no transtorno de compulsão alimentar, onde eles não são seguidos desses episódios de compensação. Hoje em dia tem se dado muita relevância a um conjunto, a uma síndrome, né, que, na realidade, é a ocorrência desses episódios de compulsão alimentar sem ainda preencher os critérios diagnósticos, todos outros, né, que viriam a dar o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar, mas que cada vez mais têm sido considerados como se fosse um fator de risco, um marcador para um desses episódios do chamado espectro da compulsão alimentar, quer seja bulimia nervosa, quer seja o transtorno da compulsão alimentar. Quando a gente fala de suicídio e transtornos alimentares, vocês me desculpem um pouco, porque aqui eu, na hora de preparar o slide, trouxe o mesmo dado para cá, mas eu sei os dados, né? Então, na bulimia nervosa, a gente tem uma frequência de ideação suicida em torno de 30% a 40%, é um pouco mais do que no transtorno da compulsão alimentar. Sendo que na bulimia nervosa existe um risco 7 vezes maior de uma pessoa que tem essas duas condições de apresentar realmente uma tentativa de suicídio, enquanto no transtorno de compulsão alimentar de 5 vezes, né? Então, o suicídio e a suicidalidade, que é esse pensamento, é bastante frequente nos transtornos alimentares. Várias hipóteses surgem em relação a uma tentativa de explicar o porquê que esses indivíduos que têm essas perturbações alimentares estariam tão expostos a esse risco de suicídio e da presença desses sintomas de suicidalidade. Então, vários aspectos relacionados principalmente com desregulação emocional, a gente vai ver que esses quadros são muito associados com depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. A própria psicopatologia alimentar, o indivíduo ter os episódios, se envolver e se engajar nesses vômitos autoinduzidos, que são extremamente estressantes, a pessoa tem que fazer isso escondido, ou então outros hábitos compensatórios bastante perturbadores. Isso tudo, mais uma sensação de fardo, né, que essas pessoas sentem, porque geralmente não são bem compreendidas, nem o sistema de saúde está preparado para lidar com esses casos, na maioria das vezes. Então, a sensação de peso, a sensação de não pertencimento desses indivíduos é muito grande. Isso tudo estaria associado também a que muitos desses indivíduos têm sobrepeso e obesidade e, somado ao estigma do peso, isso tudo estaria associado a um risco de suicídio maior dessa população. Voltando à questão do transtorno de compulsão alimentar, a gente tem no mundo inteiro as prevalências, mas aqui no Brasil, um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, uma parte desse estudo, tinha algumas perguntas relacionadas ao transtorno da compulsão alimentar. Foi o projeto São Paulo Megacity, que avaliou vários transtornos mentais, dentre eles os transtornos alimentares, né? E ele entrevistou cerca de quase 3.000 participantes, também era uma amostra randômica, e ele encontrou prevalências, né, prevalência ao longo do ano, né, em torno de 1,8% de pessoas com transtorno de compulsão alimentar e que já tinham tido alguma vez na vida 4,7%.
Aqui no Rio de Janeiro, a primeira pessoa assim, que fez esse rastreamento foi a professora Silvia Freitas, que avaliou, numa amostra também randômica, mas de mulheres, aqui no Rio de Janeiro, utilizando duas perguntas, quem tinha esses episódios de compulsão alimentar recorrentes, frequentes. Então, ela achou que 11% da população apresentava esses episódios recorrentes e eles estavam associados diretamente com obesidade, uma autoavaliação do estado de saúde comprometida, quer dizer, eles se achavam com uma saúde ruim e insatisfação corporal. Como o professor Egídio falou, a gente realizou um estudo de base populacional também aqui no Rio de Janeiro, também de porta em porta, também foi uma amostra randômica, envolvendo cerca de 2.300 indivíduos, e fizemos esse estudo em duas fases. Uma fase eram entrevistadores leigos, cerca de 20 entrevistadores que cobriram a cidade inteira e faziam um screening inicial, coletavam informações sobre saúde mental, pesavam, mediam os indivíduos e depois a gente, nos casos rastreados como positivos, a gente reentrevistava por telefone para confirmar os diagnósticos de transtornos alimentares, né? Aqui está mais ou menos os domicílios que foram cobertos nessa avaliação, uma taxa de recusa que foi bastante baixa, né? Incluindo esses 2.324 indivíduos, que aí sim, os casos positivos, a gente entrevistou também os casos negativos, porque a gente estava validando o instrumento, mas chegamos a esses resultados, né? Encontramos uma prevalência na cidade do Rio de Janeiro de 1,4% de indivíduos com transtorno de compulsão alimentar, 0,8% com bulimia nervosa, e quem tinha esses episódios recorrentes de compulsão alimentar, cerca de 6% da população. Várias características se ressaltavam dessa população, principalmente que afetavam mulheres. Os diagnósticos eram um pouco diferentes, então era mais frequente em mais jovens na bulimia nervosa, em pessoas com idade um pouco mais avançada no transtorno de compulsão alimentar. Os casos na população, diferente dos casos que a gente vê lá no nosso serviço, né? São casos mais leves, mas as pessoas têm uma intensa insatisfação corporal. Isso foi um achado bem interessante que a gente teve. Como eu falei, o transtorno da compulsão alimentar, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar recorrente estavam significativamente associadas com depressão, ansiedade e transtornos de déficit de atenção com hiperatividade. E várias comorbidades médicas também associadas, mesmo controlando por transtornos psiquiátricos, né? Então, vocês tinham no TCA mais algumas comorbidades associadas até à obesidade. E nós utilizamos uma questão de suicidalidade do PHQ-9, que é um instrumento usado para depressão, que faz essas perguntas e tem 4 possibilidades, né? E a análise, isso é um estudo que validou esse questionário, mostrando que o risco que a pessoa tinha quando tinha uma questão dessa respondida positiva, de apresentar um episódio de suicídio ao longo do tempo. Vocês vejam que a presença desse marcador, ele sugeria uma frequência maior de suicídio ao longo do tempo. Então, isso foi analisado por um aluno meu de doutorado, o Dr. Walter, está submetido para publicação. Essa é a prevalência na cidade do Rio de Janeiro, em torno de 9% da população apresenta esses pensamentos, né? Mas a distribuição, vocês vejam que os casos mais graves têm menos casos, mas, de qualquer forma, é um dado interessante também. Mas, quando a gente projeta esses dados, né, sobre os diagnósticos, faz as associações com transtorno de compulsão alimentar, bulimia nervosa e compulsão alimentar recorrente, vocês vejam que tudo deu extremamente significativo, muito associado aos transtornos alimentares, esses específicos, e como a gente imaginava, a compulsão alimentar recorrente como menor, mas sugerindo já um risco, né?
e se a gente for ver também por gravidade, eles variavam em torno, e chama atenção no transtorno de compulsão alimentar, uma gravidade elevada. Bom, o manejo da suicidalidade nos transtornos alimentares é, primeiro, já foi falado aqui várias vezes, o reconhecimento precoce, o tratamento adequado do transtorno alimentar, o tratamento das comorbidades psiquiátricas associadas e a avaliação de risco, eventualmente em casos graves, de um tratamento hospitalar, né? Para resumirmos, né, a gente diria que os transtornos alimentares do espectro da compulsão alimentar estão associados com prevalências elevadas de suicidalidade. Os estudos na população brasileira confirmam essa associação entre a suicidalidade e essas condições clínicas. E é importante, então, reconhecer nos pacientes com esses sintomas precocemente esses sinais de suicidalidade para prevenir eventualmente o suicídio. Obrigado. Muito obrigado, professor Apolinário, pela excelente apresentação. E agora eu gostaria de apresentar o nosso acadêmico Antônio Egídio Nardi, primeiro vice-presidente desta academia, que vai nos apresentar filmes e suicídio. Como sempre, o acadêmico Antônio Egídio Nardi é um excelente expositor e eu tenho certeza que todos nós vamos gostar muito do que ele vai nos mostrar. Acadêmico Nardi, por favor. Obrigado, senhora presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu escolhi esse tema, filmes e suicídio, porque existe uma gama enorme de filmes que abordam o suicídio. E foi bastante complicado escolher quais filmes apresentar aqui em um tempo tão curto, porque poderíamos fazer um simpósio só sobre filmes e suicídio. Hollywood adora transtornos mentais, da mesma intensidade que Hollywood detesta psiquiatras. Hollywood gosta de falar mal de psiquiatras, de eletroconvulsoterapia, de medicamentos e etc. Mas existe uma terapia chamada cineterapia, que hoje vem sendo muito utilizado, onde o paciente e o terapeuta discutem um filme a respeito de um transtorno mental que vem afetando aquele paciente. Hoje, isso vem sendo feito, inclusive, com suicídio, com risco de suicídio, porque é útil para o paciente abordar o suicídio e ver outras pessoas que se mataram ou tentaram se matar e como isso pode afetar a vida de quem está em torno dele. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Esse tema também é motivo de vários livros. Aqui eu apresento 2 livros em relação a suicídio e filmes. Esses livros são importantes porque eles abordam não apenas a parte técnica do filme, mas também a parte psiquiátrica, psicopatológica, discutindo quanto filme tem de romance, quando tem de verdadeiro, o que o filme exagerou ou não exagerou. Então, eu selecionei 6 filmes, na realidade 5 filmes e um seriado, para discutir ou apresentar a vocês e, quem sabe, sugerir que vocês vejam em casa em algum momento. Primeiro é esse, A Vida dos Outros. Esse filme eu escolhi, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2006. É um filme passado na Alemanha Oriental, onde um grupo de pesquisadores tem os dados de suicídio da Alemanha Oriental e querem passar para o Ocidente. E o governo da Alemanha Oriental persegue esses pesquisadores, começa a vigiar a vida desses pesquisadores de uma forma muito intensa e acaba não só entrando na intimidade desses pesquisadores, mas até se envolvendo com eles. E é um filme onde os dados de suicídio são utilizados politicamente. Então, a importância desse filme, no meu ponto de vista, e porque eu escolhi, é porque ele mostra que os dados de suicídio
podem ser utilizados por governos ditatoriais, e isso será algo que afeta a credibilidade não só dos dados, mas da assistência psiquiátrica também. Todos os filmes que eu vou falar aqui, eu vou tentar apresentar o trailer. Isso funcionou perfeitamente no meu computador, eu espero que funcione aqui também. Georg Dreimann. Das ist so ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich würde ihn überwachen lassen. Der OTS steht ab morgen früh auf dein Zeichen für die Verwanzung bereit. Halt mich einfach nur fest. Warum tust du es denn? Weil sie dich genauso zerstören können. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Das willst du veröffentlichen? Im Westen, mit deiner Hilfe. Então, esse é um filme tenso, é um filme que o tempo todo o governo tende a invadir a privacidade desses pesquisadores e, assim, o filme traz várias surpresas durante o seu enredo, mas, em especial, a questão dos dados do suicídio. Um outro filme que também ganhou o Oscar de melhor atriz para Nicole Kidman é um filme que é chamado As Horas. É um filme que trata do suicídio de 3 mulheres. Esse filme ele é importante porque ele traz o suicídio através não só das histórias delas, mas também em relação à ficção que todas elas têm em relação à depressão, ao sofrimento alheio, à família. Vamos ver aqui o trailer e depois eu comento um pouco mais. Your aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has 2 lives. She has the life she's leading, also the book she's writing. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. 3 different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness. Each living a lie. I wish, for your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Each putting someone else's life Good morning, Mrs. Dalloway. first. That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. What about your own life? Just wait till I die. Then you'll have to think of yourself. Mom, what's happening? He gives me that look to say your life is so trivial. It only matters if you think it's true. My life has been stolen from me. Virginia, you have an obligation to your own sanity. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interests. Baking the cake for Daddy to show him that we love him. Otherwise, he won't know we love him. That's right. I don't know what's happening. I seem to be unraveling. Come to bed, Laura Brown. I remember one morning, getting up at dawn, there was such a sense of possibility.
And I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness. I have lost those feelings forever. Mommy, I love you. Don't worry, honey. Everything's fine. You're my guy. To look life in the face, to know it for what it is, to love it for what it is. It is the right of every human being. O importante desse filme é que ele mostra que o suicídio é um ato humano e, como foi comentado aqui no intervalo comigo, com alguns acadêmicos, ele ocorre com pessoas sem transtorno mental ou que a gente julga à distância, que não têm transtorno mental, que são felizes, que têm uma vida estável, família, filhos e etc., e que de um momento ao outro podem se matar. E isso é algo sempre que causa em todos nós uma grande surpresa, um grande constrangimento, às vezes, e ideias de culpa e etc., mas ninguém se mata por uma causa só. Em geral, as pessoas têm um caldeirão de problemas, de situações que acabam se unindo, como foi mostrado aqui muito bem pela professora Laiana, pelo professor Apolinário e pelos os expositores da tarde, um conjunto de fatores como solidão, problemas econômicos, bullying e etc., que vão levando a pessoa a achar que o suicídio é uma opção. Um outro filme, que já tem até algumas refilmagens, é esse Um Homem Chamado Ove, que é um filme sueco, também foi candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor maquiagem. Esse filme traz a importância da tentativa de suicídio ou do suicídio em idosos e a questão da solidão. Vamos ver o trailer, depois eu comento um pouco a respeito do filme. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar? Jo, det kan jag. Men är du blind kanske? Är det jag som kör? Hunden ska sluta pinka på våra plattor. Lyssna inte på den elaka gubben, Prince. Anders, såg du vad gubben gjorde? Vad gjorde du med hunden? Det är väl ingen hund. Ser mer ut som en vinterkänga med ögon. 27 augusti så lånade min trädgårdsslang. Behöver den nu. Ska du vattna nu i mars? Du, om du vattnar dit så vattnar jag dit. Vad är det med dig egentligen, Ove? Jag vet vad det är. Du är rättshaverist. Rädda livet på honom! Honom. Rädda livet på honom, Peter. Jag saknar dig. Det är inte så lätt att ta livet av sig som man tror. Vill du gifta dig med mig? Ja! Va? Ja, det vill jag! Uffe! Du är fan sjukt håll på att dö. Du, jag har faktiskt tänkt på en sak. Sluta skryt. Ove, ele é um senhor sozinho, viúvo, sem filhos e muito irritado com a vida, irritado com tudo. Ele tem um quadro depressivo onde o humor irritado é a principal coisa. Ele briga com todo mundo da rua dele, da vila, em todas as situações.
durante o filme, a única atividade dele é ir até o cemitério visitar o túmulo da esposa. Ele se lembra muito da esposa em vários momentos, mas é uma pessoa sozinha e que tenta suicídio algumas vezes e sempre escapa do suicídio porque algo acontece em determinado momento que faz com que ele não morra. E ele vai, ao longo do filme, desenvolvendo, apesar dessa irritabilidade, uma certa amizade e um certo objetivo na vida. Isso é muito importante para todos nós, e, no caso, para pessoas idosas, mais ainda, porque a solidão é algo terrível, aumenta muito a chance de depressão, a chance de suicídio, e isso faz com que nós tenhamos que ter uma atenção especial a essa população, porque a solidão, isso foi visto muito durante a pandemia, é algo muito comum na população idosa, e a falta de trabalho objetivo, doenças concomitantes, tudo isso aumenta o risco, e esse filme traduz isso muito bem. Claro, de uma forma às vezes leve, até cômica, mas traduz algo bastante importante para todos nós. Esse outro filme é um filme inglês, Harold and Maude, é um filme um pouco mais antigo, mas ele volta e meia, a história, Harold and Maude, passa aqui no teatro com o título Ensina-me a Viver. É uma peça de teatro que foi transformada em filme. O nome em português é Ensina-me a Viver, mas em inglês é Harold e Maude. São esses dois personagens. Como vocês podem ver no cartaz, o Harold é um jovem que só pensa em morrer, ele só pensa em se matar, e Maude é uma senhora idosa que só pensa em viver, curtir a vida. E, claro, essa diferença entre os dois faz com que a convivência entre eles seja muito interessante. Um jovem que só pensa em se matar e uma idosa que só quer curtir a vida. Um dado especial desse filme é que toda a trilha sonora é do Cat Stevens, e o Cat Stevens tem músicas lindas e que fazem um tom especial a esse filme. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. That he may bless and deliver all souls of the faithful departed, bring them to the bliss of heaven and eternal peace. O Lord, grant him forgiveness of all his sins. By the help of your grace, you who live and reign forever and ever. Amen. She took my car. Tem uma crítica à guerra do Vietnã também no filme. After all, we're given life to find it out. It doesn't last forever. Oh, it's all right. It's organic. Harold? Maude? Did I tell you I'll be 80 on Saturday? This is definitely a new experience for me. And the smell. All around us, living things. What sense in borders and nations and patriotism? Aim above morality. Take a chance. Get hurt even. But play as well as you can. I haven't lived. I've died a few times. Oh, Harold, everyone has the right to make an ass out of themselves. Can't let the world judge you too much. Do you have any friends? Maybe one. Would you care to talk about this friend? No. Commingling with sagging breasts. Absolutely no. Now, are you ready, Harold? Should women run for president of the United States? Well, I don't see why not. Absolutely yes. Is it difficult for you to accept criticism? Oh, no. Do you believe in capital punishment for murder? Absolutely yes. War is not all black. Why, hell,
World War II gave us the ballpoint pen. That's common knowledge. Where's my old lady? I'll be gone by midnight. What? Oh, it's all right. It's organic. Esse filme, os personagens, Harold e Maude, se conhecem num enterro. Ambos tinham como diversão ir a enterros. Ele porque desejava morrer e ela porque achava que o enterro era um momento que ela poderia alegrar algumas pessoas, se divertir e etc. Então, por motivos diferentes, eles começam a se encontrar em enterros e surge a amizade entre eles. E no filme, como eu falei rapidamente, existe toda uma crítica à guerra do Vietnã também, mostrando quantos jovens morrem no Vietnã e etc. É um filme que tem um final surpreendente, eu não vou contar aqui o fim do filme, mas vale a pena ver esse filme, porque ele realmente, como diz o título em português, nos ensina a viver e é muito importante. Um outro filme que também marcou muito em relação à ideia do suicídio é Garota Interrompida. Esse filme é um filme importante, apesar de, vocês viram no Harold Maude também, o psicanalista ali tentando psicanalizar o Harold e não conseguindo. Tem várias cenas com esse psicanalista e isso é uma parte cômica do filme, mostrando que a psicanálise não serve para tudo. E no Garota Interrompida também há uma crítica aos psiquiatras. Ela é internada no hospital psiquiátrico, ela tem um transtorno borderline de personalidade, que é uma doença muito grave, mas encontra uma pessoa no hospital psiquiátrico com um transtorno de personalidade antissocial. E claro que isso vai dar uma coisa explosiva, né? E esse filme é um filme importante porque também fala da questão das drogas e o aumento do risco de suicídio. In 1969, the wild ones went to Woodstock. The unlucky ones went to war. There's something happening here. But if you didn't know where you were going, You have the distinction of being the only senior not going on to college. I don't have a plan. I just don't want to end up like my mother. Susanna, they sent you to Claymore. The best place in the world for someone like you is less than a half an hour from here. Welcome to Claymore, Susanna. I guess I'm puzzled as to why it is I have to be in a mental institution. Call me a cab. Okay, you're a cab. You chased a bottle of aspirin with a bottle of vodka. I had a headache. Go ahead, take one step and I'll jam this in my aorta. Listen, your aorta is in your chest. Good to know. What are they that has me sleep? Oh, I don't need them. Are we going to have a problem? Look at me. Is there something about sex which lifts your feelings of despair? Have you ever had sex? Highs and lows increasingly severe. Lisa thinks she's hot because she's a sociopath. I'm a sociopath. No, you're gay. Uncertainty about goals and a generally pessimistic attitude are often observed. Oh, that's me. That's everybody. You don't need to be here. Everything's changing. What do they know about being normal? Get me out of this place! Get yourself out. Let's go. Can I have a vanilla sundae with hot fudge, whipped cream, cherries, and Nuts?
Então, esse filme ele traz 2 pontos que aumentam muito o risco de suicídio. Primeiro, ter transtorno de personalidade borderline. Muitas pessoas com esse tipo de transtorno se matam. Depois, a questão das drogas, né? A droga, seja o álcool ou outras drogas, acaba realmente aumentando o risco de suicídio em pessoas que têm depressão ou outros transtornos mentais. Por fim, eu falei que iria apresentar uma série. Essa série, As 13 Razões Por Quê, foi uma série que teve um sucesso enorme na época do lançamento, porque ela trata do suicídio em adolescentes. É uma garota que já começa a série, ela morta por suicídio, e ela deixa 13 fitas cassete, explicando em cada uma delas por que se matou. São 13 episódios a série. Quando a gente assiste cada episódio, a gente acha que ela se matou por aquele motivo. E realmente é isso que ocorre, né? Resumindo, uma pessoa não se mata por um motivo único, sempre é uma série de motivos que vão se somando, formam um caldeirão e que resultam no suicídio. Essa série ela trouxe de importante a discussão de suicídios em adolescentes em colégios. Eu e vários outros colegas psiquiatras fomos em colégios, em reuniões com professores, alunos, para falar sobre suicídio adolescente, que, como já foi dito aqui pela professora Laiana, é algo bastante comum, um problema de saúde pública e que não é tão abordado, não é tão citado nos estudos em relação a riscos ou abordado com as famílias. As famílias sempre acham, não, meu filho não vai se suicidar, e volta e meia a família pega com essa surpresa. As 13 razões foi muito importante para a discussão aberta sobre suicídio em adolescentes. Oi. Oi. Ana, eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Por que não disse isso pra mim quando eu tava viva? Meu marido e eu nunca encontramos um motivo. Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. A Hannah tá falando a verdade? Não acredita em tudo que ouve. Seja lá o que a Hannah achou que viu, ela mentiu sobre isso naquelas fitas porque ela era uma maluca e só se matou pra chamar atenção. A Hannah tinha segredos, Sra. Baker. Os segredos da Hannah. Foi isso que a matou. Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez. Mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não sabe de toda a história. O que mais eu preciso saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas eu não fiz. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. This is a wild game of survival. Isso é importante porque a questão da culpa das pessoas que ficam, no filme isso é bem claro. A garota aparentemente não tinha nenhum transtorno mental. Claro que isso é um romance, mas ela não tinha. Em alguns episódios dá a ideia que ela poderia ter alguns traços borderline, mas não fica muito claro isso. A ideia é que ela era uma adolescente que sofria bullying, tinha problemas em relação ao peso, mas nada grave, nada que fizesse a família pensar num risco para suicídio. Como eu mencionei, existem vários filmes e a arte, ela não só a arte do cinema, mas quadros, livros, literatura, eles traduzem muito bem o sofrimento psíquico
e isso pode ser muito utilizado por nós, pesquisadores, não só para discutirmos com os nossos alunos, mas também entre nós, psiquiatras, psicólogos, para tentarmos entender cada vez mais essa subjetividade do indivíduo, essa complexidade do ser humano e tentarmos ajudar e evitar um pouco, dentro do possível, os casos de suicídio. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Nardi. Nós agora teremos os nossos comentários feitos pelo acadêmico José de Jesus Camargo, que está online. Por favor, acadêmico Camargo. Não estou abrindo o som. Ah, sim. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu gostaria inicialmente de cumprimentar os confrades Antônio Nardi e Flávio Kapczynski pela organização desse simpósio. Foi realmente espetacular pela qualidade dos temas selecionados, pelo requinte das apresentações, que nos deram uma ideia completa desse tema tão controverso e tão inquietante que é o suicídio. Uma coisa que sempre me impressionou na história do suicídio é o quanto nós somos imprevisíveis e originais, o que seria ótimo se uma parte dessa originalidade não fosse tão maluca e desconcertante. O que sempre me impressionou na história do suicídio é que, muitas vezes, o suicida teve um comportamento completamente imprevisível e calculista, como a do pai de um amigo meu, que chamou o filho e o colocou a par de todas as suas questões financeiras. E o filho ingenuamente supôs que isso significava que ele finalmente o estava reconhecendo na sua maturidade, que ele sempre reclamara. 2 dias depois, o pai se suicidou e ele vai carregar para sempre a culpa de não ter percebido que aquilo era um pedido de socorro. Uma outra situação impactante foi de uma jovem que entrou no centro de transplante, onde eu sou diretor, cantarolando, feliz da vida, e 1 hora depois alguém tentou entrar no banheiro do térreo e percebeu que a porta estava bloqueada porque havia um corpo estendido no chão. Quando quisemos entender por que escolher o centro de transplante para esse seu ato desesperado, a explicação estava num bilhete na palma da mão ensanguentada, em que ela dizia: "Eu sou doadora de órgãos". Um aspecto interessante diz respeito a um comportamento que se repete na questão da doação de órgãos. Existe, nessa condição, 2 extremos altamente reconhecíveis. De um lado, a chance praticamente zero de se obter autorização quando a morte cerebral ocorreu de um filho de pais separados. A tragédia reuniu 2 pessoas em conflito e é absolutamente improvável que eles tenham condições emocionais de tomar uma decisão tão generosa quanto é a autorização para doar órgãos nesse momento de grande sofrimento. Do outro lado, um extremo oposto, aqueles casos em que a morte foi provocada por suicídio, em que o índice de doação é praticamente 100%. De alguma maneira, a família se sente estimulada a sublimar a perplexidade de uma perda intencional e poupar famílias desconhecidas que nunca terão chance de desagradecer da mesma dor que lhes varava o coração. Outra vez eu queria agradecer o convite e a oportunidade de conviver com pessoas tão inspiradas e experientes e tão didáticos na discussão desse assunto inquietante, que, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação social permanente e crescente. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, Camargo, como sempre, perfeito nas suas observações. Eu gostaria de passar a palavra à bancada acadêmica, por favor. Acadêmica Margarete Dalcó, por favor.
Obrigada, presidente. Bom, esse é um assunto que há muito tempo eu tenho interesse, eu escrevo sobre isso, vivi suicídios muito próximos, né, sem uma relação sanguínea, de parentesco. E a primeira questão que eu gostaria de comentar e perguntar ao professor Nardi, para que ele pudesse considerar sobre isso, é a questão da hereditariedade, né, se ela é eventualmente genotípica ou se isso é fenotípico, dado ao número de suicídios entre pais, filhos e, eventualmente, netos, né? E nós temos exemplos ao longo da literatura, como Ernest Hemingway, né, cujo pai foi suicida, cuja mãe mandou o revólver com que o pai se suicidara pelo correio para ele, e ele também se suicidou. A poeta, a grande poeta Sylvia Plath, que tem um outro componente do suicídio que a mim também sempre chamou muita atenção, que é a organização do suicida, né? Nada foi mais organizado do que a Sylvia Plath, e quem viu o filme da vida dela deve se lembrar o cuidado com que ela cobriu cada gretinha de porta e de janela para que os filhos não fossem, eventualmente, contaminados pelo gás com o qual ela se matara dentro de casa. E o filho da Sylvia Plath, um professor de química numa grande universidade americana, se mata também sem nenhuma razão, eventualmente física ou nenhum problema mental. Um professor titular numa universidade americana se mata aos 47 anos. E há outros exemplos ao longo da literatura, que eu não preciso me alongar, e eu gostaria, Nardi, que esses dois componentes, primeiro, né, a organização de alguns casos de suicídio. A Virginia Woolf é um outro exemplo, né, deixou uma carta absolutamente organizada, agradecendo ao marido toda a felicidade com que haviam vivido. Né, o Stefan Zweig e a sua mulher, o suicídio duplo, que também deixaram uma carta muito bem organizada para que não houvesse dúvida sobre aquilo. Então, assim, esses dois componentes eu gostaria que você considerasse. Se há realmente alguma demonstração de natureza científica que nós possamos atribuir à hereditariedade e essa questão organizacional, se eu puder assim dizer, do suicida. Muito obrigada. Acadêmica Mônica Gadelha. Nós faremos 3 perguntas e, a seguir, o acadêmico Nardi vai respondê-las. Inicialmente, eu queria parabenizar o simpósio. Assim, achei maravilhoso a palestra de todos. A do acadêmico Nardi, apreciei muito. Parabéns, parabéns a todos. A minha pergunta vai muito para a professora Laiana e para o acadêmico Nardi mesmo, porque, na realidade, eu convivo muito com muitos jovens o tempo todo, né? Tanto na minha casa, porque eu tenho 2 filhas jovens e a minha casa é meio um reduto dos jovens, e na universidade. E o que eu percebo é que as redes sociais, elas têm um impacto enorme. Tirar uma fotografia para publicar no Instagram, eles têm que fazer umas 20 poses, 50 poses, até eles acharem que está razoável para ir para ser postado. Não é normal, não é tipo assim, vou tirar uma foto. Não. Olha no espelho, tira e vê e compara. Virou um sofrimento. Aí você fala, vai postar? Não. Tem que postar às 7 horas da noite, porque é a hora que dá mais like. Se postar muito cedo, ninguém vê, eu não vou ter like. Então, assim, é uma coisa absurda o que o Instagram para esse pessoal, o Instagram ou outros, sei lá, eu não tenho TikTok, essas coisas eu não sei, mas eu fico vendo que o jovem, assim, ele é o mal que esse, talvez, por eles não saberem usar bem, eu não estou dizendo nem que a culpa é da rede social, mas pelo mau uso que eles fazem, como isso está adoecendo eles. E, assim, o que pode ser feito para isso? Porque acho que não tem dúvida que isso é um fator muito ruim, né? Eles se comparam, e ninguém posta uma coisa ruim, só posta alegria, né? É só maravilha, é só coisa maravilhosa, né? Então, eu me lembro uma amiga da minha filha que tinha terminado o namoro, estava na minha casa aos prantos e publica ela com o namorado numa viagem para tentar esconder
o término do namoro. Então, uma dissociação, às vezes, da realidade muito grande. Então, eu queria ouvir de vocês o que pode ser feito para isso, porque é angustiante assistir, né? Obrigada. Antes de passar a palavra ao acadêmico Oswaldo e a seguir ao acadêmico Nardi, eu gostaria de convidar a professora Laiane e o professor Apolinário para virem à mesa também para responder as perguntas, por favor. Acadêmico Oswaldo Nascimento. Excelentíssima presidente, acadêmica Eliette Busquelat, vice-presidente, acadêmico Nardi, meus caros confrades, meus amigos, colegas, convidados, foi uma tarde maravilhosa. Eu realmente, é de hábito, mas sabe que às vezes o tema nos aproxima mais. E, sem dúvida, suicídio é um tema que vemos cada vez mais como uma preocupação. Não só que foi externado agora pela acadêmica Mônica Gadelha, em termos do jovem, como também aqui referido quanto à questão do idoso, a questão da solidão. Então, a pergunta que eu faço é a todos, brilhantes apresentadores, que é a seguinte: existe algum método que não seja exatamente o estado da arte da psiquiatria, no conhecimento da relação médico-paciente, na capacidade de um tratamento adequado diante do distúrbio psiquiátrico? Conhecem algum outro método que não este? Porque quando eu ouvi a maneira brilhante apresentada quanto à questão da estimulação cerebral no risco de suicídio, nós temos uma visão em neurologia quanto à estimulação magnética cerebral muito reservada. Não temos nenhum indicativo de que efetivamente funcione. Então, há indicação para uma série de situações que, no fundo, ao comparar com o placebo, não há grande diferença. Haja vista na apresentação que 25% dos indivíduos que tiveram menor tempo de exposição apresentaram alguma melhora. E aqueles com maior tempo de exposição tiveram um percentual maior de prevenção, digamos, ao suicídio. O que revela que, na verdade, não foi a máquina, mas foi a presença do homem, foi a atenção que foi dada a esse paciente. E é exatamente isso que acontece, e a estimulação transmagnética, a magnética, ela surgiu inicialmente lá no grupo de dor do Hospital das Clínicas de São Paulo, e um colega, o Daniel Ciampi, ele desenvolveu o processo, e aí, então, vários trabalhos surgiram em termos de dor neuropática, mas todos os resultados foram muito questionados, e, na realidade, eu, então, faço a pergunta: vocês conhecem algum outro método que não a boa relação médico-paciente, o estado da arte da psiquiatria e o conhecimento da psicofarmacologia para a prevenção do suicídio? É claro, além dos outros fatores da sociedade, o acolhimento que todos nós devemos ter e perceber naquele que está ao nosso lado, que, de repente, pode ter um comportamento que possa culminar no suicídio. E, mais uma vez, gratíssimo pela oportunidade de assistir a um simpósio desse naipe, organizado pelo professor Nardi e também pelo Flávio Kapczynski. Muito obrigado. Acadêmico Nardi, para responder, não sei se o professor Apolinário, professora Laiane. Mas isso é o próximo. Acadêmico Milton, eu já tenho uma lista do próximo pelotão. Só um minutinho, por favor. Bom, primeiro quero agradecer ao acadêmico José Camargo os comentários e falar em relação a esse caso que ele mencionou, do pai que colocou o filho à parte toda a vida econômica e depois se suicidou. E isso é algo que realmente acontece. Nós chamamos isso de testamento, a pessoa preparar o testamento. Claro que não é o testamento documento, mas é o testamento de preparar a morte.
e doar objetos de um cunho afetivo, se despedir de pessoas queridas, e aí até pegando um pouco em relação ao que a acadêmica Margarete mencionou, a pessoa organizar a sua morte. A pessoa, quando começa a organizar a sua morte, ela dá sinais muito claros que está fazendo isso e nós devemos ficar atentos. Inclusive em relação à depressão, porque o maior risco para o suicídio na depressão não é quando a pessoa está gravemente deprimida, mas é quando a pessoa começa a melhorar, porque quando ela começa a melhorar, volta a se alimentar, volta a tomar banho, volta a sorrir e etc., é natural que a vigilância diminua e é onde a pessoa já tem um pragmatismo para se matar, porque às vezes quando a pessoa está muito deprimida, ela não consegue nem mesmo se matar. E quando começa a melhorar, o pensamento não melhora tão rapidamente quanto melhora o comportamento, o pensamento melhora depois, e aí nós levamos sempre um susto muito grande. Poxa, fulano estava melhor e aí se matou. Então, a organização acadêmica Margarete faz parte desse testamento da pessoa pensar no outro, fazer algo que não vá ferir ou colocar a vida de outros em risco. Agora, quanto à hereditariedade, ela não existe um gene para suicídio, então não existe uma hereditariedade do suicídio. O que existe nesses casos do Hemingway, do Getúlio Vargas e tantos outros é uma genética para depressão grave. E muitas vezes a depressão grave é desvalorizada dentro da própria família. Nós sabemos que o exemplo de ter um pai que se matou, uma mãe que se matou, aumenta o risco daquela pessoa se matar quando está gravemente deprimida. Muitos suicidas acabam se matando no dia que o pai se matou, no dia que a mãe se matou, com a arma que o pai se matou. Então, existe sim uma carga genética para a depressão grave e esse comportamento do suicida, que é muito complexo, acaba tendo como um exemplo na família, e isso é o que eu acho que pesa mais. Agora, em relação à acadêmica Mônica Gadelha, agradeço também a sua pergunta. A rede social é muito nociva para todo mundo, né? A rede social ela deveria ser só para dar notícias, dar recados, avisos, e não para uma exposição e um vício ao like. O like causa vício, a pessoa fica dependente, dopaminergicamente dependente de ter um like dar um prazer à pessoa. Quanto mais like ela tiver, mais prazer ela vai ter nessa competição que a rede social cria. Eu li essa semana de um offline club que tem em Amsterdã para jovens que já estão patologicamente dependentes de redes sociais, que vivem no celular e etc., passaram um final de semana voluntariamente nesse clube, sem celular. É claro que tem sintomas de abstinência, igual droga, as pessoas não conseguem ficar muito distante, mas com o tempo começam a reconhecer que fazer atividade física é bom, que ter contato olho a olho é prazeroso também, que, enfim, existem esportes que a pessoa pode fazer e que vai dar prazer, não é só estar na rede social bonito e mostrando sucesso. Um colega nosso, o professor Elie Cheniot, até lançou um livro, o Anti-Facebook, uma brincadeira que ele fez, onde as pessoas só postavam, na época o Facebook era o Instagram da época, postariam só coisas ruins sobre si próprias, né? É evidente que a rede social tem um lado nocivo muito grande e o jovem é a principal vítima disso. O que nós podemos fazer como médicos, como pais, como professores, né, que lidamos com jovens, é mostrar isso, né, que a rede social é nociva, que a rede social faz mal, que uma pessoa pode viver sem ter Instagram, pode viver sem ter Facebook ou outros itens assim, e praticar esportes, principalmente o esporte, é algo que pode ajudar muitas pessoas a não ficarem inteiramente dependentes desse vício do like.
Em relação à estimulação magnética transcraniana, é pena o André Brunoni não estar aqui, que é ele que deveria defender, mas eu vou passar ao professor Apolinário esse abacaxi. Obrigado. Bom, com relação à estimulação magnética transcraniana, eu acho que realmente o André que devia estar aqui respondendo, mas eu e o acadêmico Antônio Egídio coordenamos um ambulatório de depressão resistente lá no Instituto de Psiquiatria. E dentro do protocolo não está a estimulação magnética transcraniana. A gente usa as técnicas todas de substituição por um segundo antidepressivo, potencialização com segundo, associação com antipsicótico ou com um estabilizador do humor, e a qualquer momento, se surgirem ideias suicidas, a indicação é eletroconvulsoterapia ou acompanhamento ou internação hospitalar. Isso é o que a gente faz normalmente, e eu acho que é por isso que ele mandou que eu respondesse, porque nós temos a mesma ideia em relação a isso, mas não só nós. Agora, a ressonância magnética transcraniana, ela foi aprovada pelo FDA para estimulação, ela foi aprovada pelo FDA, só que a gente vê que o tamanho de efeito é muito, muito baixo, né? E a gente, num risco de suicídio, a gente precisa de uma eficácia muito, muito importante, né? Então, por isso, a gente não incluiu. Agora, acreditamos que a gente precisa continuar pesquisando essa área, que eventualmente pode ser que no futuro a gente aprenda técnicas melhores, formas de aplicação melhor. Mas, no momento, clinicamente, a gente não inclui isso dentro do pacote de tratamento lá do Instituto. Acadêmico Omar, por favor. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores acadêmicos, convidados. Eu tenho duas perguntas rápidas. Me referindo a um comentário da nossa presidente, existe uma diáspora islandesa dos nossos acadêmicos. O acadêmico Capcinhos, que está na coordenação, está lá na Islândia, eu acabei de retornar. O acadêmico Marcelo Morales vai para lá no final do ano. Eu, na Islândia, aprendi um termo que eu não conhecia, chamado, eu não sei se a pronúncia é essa, Nardi, berserker, o berserker, que é um termo na cultura nórdica local que denota o guerreiro nórdico que era tomado de um frenesi assassino agressivo. Ele matava quem estava na frente dele, depois ele se suicidava no final. E me lembrou, no ano passado, o nosso Congresso Mundial foi em Singapura, onde existe uma sociedade muito grande de expatriados malaios, da Malásia, que é do lado. E a aula principal foi convidado um psiquiatra que falou sobre uma situação similar que existe na sociedade malaia chamada AMOC, que é a fúria assassina e também seguida de suicídio. Isso me chamou muita atenção porque são sociedades com algumas características muito peculiares e muito próximas. Podem parecer diferentes, mas, na verdade, são sociedades isoladas, em ilhas, repressivas, né, em termos de cultura, o sentimento de culpa, de ligação com os seus ancestrais muito forte na sociedade malaia, na sociedade nórdica. Mas, no entanto, fazendo coro com a pergunta da nossa acadêmica Margarete, a gente não está falando aí, nesses dois casos, mais de casos de suicídio na mesma família, pai e filho. A gente está falando de sociedades em que isso é tão comum que existe um nome para isso. Assim como os japoneses têm o nome de tsunami, né, para uma coisa que eles viam muito, eles têm nomes para isso dentro da sua sociedade. Então, a minha pergunta, reiterando a pergunta da nossa acadêmica Margarete, é a seguinte: isso pode ser creditado a um fundo genético, de alguma maneira, porque é uma coisa em larga escala. A gente não está falando do exemplo do pai, do tio, a gente está falando de uma coisa que está incutida na sociedade, ou é puramente cultural, ou existe uma alça de retroalimentação positiva. Então, eu queria ouvir esse comentário. E a segunda pergunta é para o professor Apolinário. Talvez não tenha nenhuma especialidade em que a questão do suicídio fora a psiquiatria seja tão premente como na minha área, na dermatologia, por causa das doenças de pele que são muito visíveis, né? Então, é uma ideia recorrente o suicídio entre pacientes com dermatite atópica, psoríase, vitiligo, urticária. Tanto é que a gente tem um índice próprio para avaliar isso, chamado DLQI, que a gente aplica, e as doenças dermatológicas ranqueiam lá em cima.
são menos graves, por exemplo, do que uma cardiopatia, miocardiopatia, mas levam muito mais ao suicídio. E nos casos de dermatologia, a gente tem alguns casos extremos. E aí minha pergunta é sobre isso, porque as pessoas comem as unhas, o cabelo, ao ponto de fazerem tricobenzoar, né? A obstrução intestinal pelo cabelo que elas comem em grande quantidade. Então, ao professor Apolinário, obviamente é uma brincadeira até certo ponto, mas nesses exageros gastronômicos, né, da sua aula, se encontra também o tricobenzoar, o comer o cabelo, a unha? Como é que o senhor vê isso? Muito obrigado. Acadêmico Milton Meyer, por favor. Acadêmica Eliette, presidente da academia, meu querido amigo Nardi, pela sua organização dessa beleza de tarde. Uma das perguntas que eu ia fazer já foi parcialmente respondida pelo amigo Nardi. O fato de membro da família desencadear a morte, também o suicídio de outro membro. Tem um conhecido cirurgião, muito meu amigo, que a esposa dele suicidou-se na cozinha, abrindo o forno e morrendo por asfixia com o gás. Uma filha desse cirurgião, menos de um mês depois, fez a mesma coisa. Quer dizer, a morte da mãe desencadeou nela também o desejo de suicídio. E a outra coisa que também já foi mencionado é quando uma pessoa famosa, muito conhecida, se suicida, que o número de suicídios aumenta nos dias seguintes da... Isso parece que já foi comprovado, mas eu queria perguntar ao doutor Nardi se isso é conhecido. Muito obrigado. Acadêmico Marcelo Moraes. Nath, parabéns pela organização do simpósio, muito interessante e muito importante também essa discussão. É óbvio que todos nós estamos fazendo observações em relação às nossas observações também, né? E eu vejo que na vida pública, eu estou falando de políticos, pessoas que estão em altos cargos, reitores, eles sempre enfrentam uma responsabilidade, um nível de pressão e estresse muito importante. E a gente vê aí na história, você citou Getúlio Vargas, a gente vê o reitor Cavalier, que se suicidou em 2017, se eu não me engano, o reitor de Santa Catarina. Essas pessoas estão submetidas a uma pressão psicológica e que tem que ter um equilíbrio, porque mesmo estando expostos, elas e fazendo a coisa correta ou não, elas estão expostas e, às vezes, sob julgamento. E isso está vinculado, por exemplo, a essas pessoas que se suicidaram, por exemplo, o reitor, que foi aviltado por uma injustiça, e nós todos sabemos, mas isso está associado à estrutura psicológica da própria pessoa, ou essa pressão pode fazer com que esse desfecho seja colocado em uma pessoa que não tem nenhuma depressão, não tem nada, mas uma questão só de pressão e estresse daquele momento pode pensar em suicídio. Então, uma observação que eu vejo do estresse diário que eu observei desde 2010, em vários governos, várias pessoas de alta patente submetidas a um estresse muito importante. Queria só trazer esse ponto aqui para a sua observação. Acadêmico Murat.
senhora presidente Eliette Buscalar, primeiro parabenizar ao Nardi e ao Flávio pelo belíssimo simpósio que nós tivemos hoje à tarde. Eu tenho duas dúvidas. Durante toda a minha vida, a gente profissional teve um grupo de pessoas que tinham uma tendência ao suicídio, considerava-se isso, e eu conheci vários anestesistas que se suicidaram. E eu tenho dúvida, isso é real? E por que eles suicidaram? Na época me diziam que era por causa de exposição contínua a anestésicos, ou então overdose, uso de drogas, mas é uma realidade, né? Da minha vida, eu sempre eu conheci vários anestesistas que se suicidaram. E do mesmo modo, outra coisa que também eu conheci, assim, por história e de conhecimento, de vários cirurgiões famosos que depois, no fim da vida, se suicidaram. Então, o que ocasiona esse fim da vida, às vezes, de pessoas que ainda eram mentalmente muito capazes e que se suicidaram? Espera aí, acadêmico Jair de Castro, por favor. Aí você responde. Desculpe, tá? Obrigado, presidente Eliette. Parabéns pela sessão, parabéns, Nardi, parabéns a todos os apresentadores. Na sequência que o Marcelo falou, tem um suicídio emblemático na política brasileira, que é de Getúlio Vargas, que deixou um bilhete: "Saio da vida para entrar na história". E esse bilhete pode ter uma leitura psiquiátrica que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado. Acadêmico Nardi, por favor. Agradeço a todos a oportunidade de falar um pouco mais a respeito do suicídio e das pesquisas que são realizadas sobre esse assunto. Em relação à colocação do acadêmico Omar e dessas síndromes que ocorrem na Escandinávia, na Malásia, em outros lugares assim, nós sabemos muito pouco, mas isso sempre é estudado na psiquiatria. O considerado pai da psiquiatria, o alemão Emil Kraepelin, ele já estudava psiquiatria transcultural e já tinha descrito essas síndromes, a MOC e outras, em populações até da Malásia. Mas é claro que é muito difícil saber o que é isso exatamente, né? Porque isso não é algo tão comum assim, é apenas algo que chama muito a atenção, que é uma crise de agressividade que resulta em homicídio, muitas vezes, e depois em suicídio. Isso pode estar envolvido várias coisas, desde droga a outros transtornos mentais, mas certamente isso ocorre em várias outras regiões, inclusive aqui, como a professora Alexandre Valença mostrou no período da tarde, em vários casos de homicídio seguido de suicídio. Então, eu acho apenas que é mais uma curiosidade de estudar esses quadros em populações mais isoladas do que algo que só ocorra nelas, ocorre aqui também. Em relação ao suicídio ser contagioso, né, no sentido das pessoas se matarem por verem um familiar se matando ou um artista famoso que se matou, isso é uma ideia que existe, apesar que nós sabemos que quando a imprensa fala de suicídio, o artista tal, o cantor tal se matou, pessoas que acompanham aquele cantor, mas que já pensam em suicídio ou que já estão deprimidas, têm um risco maior. Mas o importante é que a imprensa não fale só do suicídio, né? Fale se aquela pessoa se tratava, o que é o suicídio, porque essas campanhas de prevenção ao suicídio não é só falar que o suicídio ocorre, tem que falar que o suicídio é algo que é humano, que nós podemos ajudar, existe tratamento para isso, que não é pecado e a notícia ser mais uma notícia educativa do que uma notícia apenas da propaganda do suicídio. Aí sim, essa notícia pode ter
um efeito negativo em pessoas que são mais frágeis emocionalmente, que não têm uma capacidade de entender que aquilo é algo terrível para a família, para a pessoa e que pode ter ajuda. Em relação ao que o acadêmico Marcelo Morales perguntou sobre o estresse de autoridades, claro que eu acho que toda autoridade, aí os políticos em geral, eles acabam tendo a cachaça do poder, né? Eu acho que o poder é muito mais importante do que a pressão, o estresse que acompanha esses cargos importantes. Tanto que eles não querem largar o cargo, né? Nenhum político quer largar o cargo, pelo contrário, querem ser reeleitos ou virarem ditadores para sempre, porque o poder realmente é muito sedutor. No caso específico do reitor de Santa Catarina, eu não conheço a história dele, eu só soube, né, do fato quando ele se matou, mas eu acho que teve a questão da honra e que foi um peso importante. Mas, como mencionado várias vezes hoje à tarde, ninguém se mata por uma questão única, né? Várias pessoas têm a sua honra questionada, colocada em xeque, ou até condenados nesse sentido, mas se defendem, mostram o que tem de razão, tem uma resiliência importante em relação a isso. Então, mas pegando alguém que já está frágil na sua estrutura psicológica, ameaçá-lo com um momento de estresse contra a honra, pode levar uma pessoa sem doença mental prévia, mas com um sofrimento mental intenso naquele momento, a se matar. Sim, pode, e isso é algo que ocorre. Em relação ao que o acadêmico Henrique Murat mencionou, das profissões, médicos e militares têm um risco muito grande de suicídio, mais do que outras profissões. Os militares, porque têm acesso à arma de fogo, muitos militares se matam com arma de fogo, é um risco. O Exército Brasileiro e outras forças armadas no mundo inteiro fazem campanha de prevenção do suicídio, porque os militares muitas vezes não procuram ajuda e têm arma de fogo em casa. Esse é um perigo muito grande. E nós, médicos, porque nós sabemos como nos matar, né? Isso parece algo simples, mas na população em geral não é assim tão simples. Os anestesistas, é verdade, é a especialidade com maior risco de suicídio, são os que mais se matam, porque têm acesso fácil a substâncias que levam ao óbito, e depois são os psiquiatras. Os psiquiatras são a segunda especialidade. Existem vários fatores em relação a essa questão, mas, sem dúvida, os psiquiatras, quando se matam, sempre é uma situação muito trágica para os pacientes, porque, como um paciente falou para mim, o doutor tantas vezes evitou que eu me matasse, ele se mata agora, como é que eu fico, né, em relação a isso? É algo muito pesado mesmo. E na questão que foi falado do bilhete do Getúlio Vargas, né, Jair, é claro que a morte do Getúlio Vargas, no entender da psiquiatria, foi uma morte por depressão. Getúlio Vargas era um político habituado a viver com estresse, vivia com a cachaça do poder, ele sabia lidar muito bem com as situações políticas da época, mas ele tem uma história familiar de depressão muito grave. Vários familiares de Getúlio Vargas têm depressão grave, e isso é público, assim, está no jornal, pessoas da família dele que se mataram. Inclusive, quando eu dou uma aula sobre suicídio, até cito Santos Dumont também, que também tinha depressão grave, foi hospitalizado na Suíça, se tratava com Juliano Moreira, que foi um dos acadêmicos aqui da casa, e as pessoas não falam muito a esse respeito. E claro que um presidente da República se matar no cargo da presidência, exercendo a presidência, é algo muito raro na sociedade, e só uma doença mental grave, como a depressão, pode justificar isso. E o bilhete, se foi escrito pelo Getúlio,
ele realmente organizou a morte dele de uma forma bem política. Se não foi escrito por ele, foi escrito por alguém que o encontrou, foi muito bem elaborado e essa pessoa está de parabéns. Mas a gente nunca vai saber essa resposta exata. Obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Só um minutinho. Por favor, professor Apolinário, desculpe. Obrigado. Bom, as questões do acadêmico Omar, muito obrigado pelos comentários, né? Eu acho que é muito adequada essa questão da associação com doenças dermatológicas, principalmente com a psoríase, né? A depressão está muito associada com psoríase e dermatite atópica, e tem até uma correlação de gravidade, né? Conforme vai aumentando PASI, você vai aumentando também a frequência de depressão. Então, isso está bem caracterizado, e eu acho que essa relação tem a ver com a presença mais frequente de depressão nesses casos, né? E lembrar também o transtorno dismórfico corporal, né, que ocorre também bastante no consultório dermatológico, né? Quanto ao tricobenzoar, quando eu citei a classificação, eu citei aquele transtorno chamado PICA, né, que é alimentar-se de determinados objetos ou coisas sem potencial nutritivo, né? Então, isso é algo encontrado, né? Assim, em algumas pessoas, é mais frequente em criança, com comer papel, comer barro, terra, né? Mas também é encontrado em adultos, né? E que causam essas complicações. Em adultos, a gente associa muito a determinadas alterações, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos podem estar associados a esses comportamentos também. Muito obrigado pelos comentários, tá? Bom, se ninguém mais quiser fazer algum comentário, eu gostaria de, antes de encerrar, eu gostaria de comentar a respeito do tempo que eu morei na Suécia. Grandes pesquisas na Finlândia mostram que mulheres médicas anestesistas na Finlândia são as que mais cometem suicídio. Então, isso é assim, um dado que todas as pessoas aceitam. E eu tenho uma experiência no meu laboratório muito interessante, porque um menino bastante jovem tinha se formado, era anestesista, e começou a trabalhar no laboratório, e lá nós temos anestésico, porque nós operamos ratos, camundongos, etc. Quando ele viu que a gente tinha anestésico, ele disse: professor, eu não quero ficar aqui, porque eu não tenho certeza que eu aguento. E foi embora. E a outra coisa que eu queria também colocar é que, do tempo que eu estive nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado em Seattle, na University of Washington, eu tinha 2 técnicos, ambos egressos da Guerra do Vietnã. E nós conversávamos muito, porque o chefe do laboratório ia muito pouco, então eu ficava muito eu e eles. E é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado antes, mas que eles colocaram de uma maneira assim absolutamente crua, que, em princípio, quando você tem um enorme exército, normalmente não mais do que 20%, se tanto, mais para o lado de 10% dos soldados que efetivamente pegam nas armas e matam alguém. Agora, o que eles disseram que é assim terrível é que droga é distribuída sem nenhuma limitação. Eles têm acesso sem nenhuma limitação. De modo que os veteranos, soldados americanos que têm aqueles vet hospitals, são todos com problemas sérios, graves. Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, quer dizer, eu nunca tinha pensado na guerra, imagina. E quando eu tive a possibilidade de conviver com 2 egressos do Vietnã, eu fiz algumas perguntas, a gente conversava muito, e as histórias que eles contam são absolutamente chocantes. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, dizer que realmente foi um simpósio extremamente interessante. Acho que a bancada acadêmica demonstra isso pela persistência de ficar até o final. Cumprimentar todos os palestrantes, em especial o acadêmico Nardi e o acadêmico Kapczynski, que se refugiou na Islândia, mas, de qualquer maneira, cumprimentá-lo e dizer que está encerrada a sessão. Boa noite a todos.